Boa noite a todos, espero que estejam bem. Então, estamos aqui começando mais uma aula, nossa 10ª aula, Descobrindo a Espiritualidade, onde estudamos as principais filosofias espirituais orientais, como o budismo, taoísmo, hinduísmo, o próprio yoga, que é uma filosofia espiritual oriental, e enfim, e diversos outros textos também que podemos trazer para estar estudando toda essa riqueza filosófica e espiritual que vem do Oriente, para iluminar a compreensão da espiritualidade, que mesmo hoje, no século XXI, em 2025, ainda é um grande tabu para muita gente conversar sobre isso e até mesmo questionar, refletir, pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes sobre um assunto que não é nem um pouco fácil de você compreender, que é a sua origem. Quem somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual o nosso propósito, nossa função, nossa missão de vida? Então a espiritualidade, muito pelo contrário, vai muito além do que religião. A espiritualidade é algo que a gente, na psicologia hoje, é muito mais comum de você compreender, muito mais comum e fácil de você compreender sobre isso, porque a espiritualidade ela foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um pilar para a saúde integral, não só a saúde física, mas a mental, emocional e principalmente a espiritual, porque uma coisa não se faz sem a outra. E quando se fala espiritual, é quando você se sente que a vida tem sentido, que você é um ser que é importante, independente da opinião alheia ou do sistema materialista, consumista, capitalista. Espiritualidade é se sentir conectado com a natureza da Terra, a natureza cósmica, porque nós temos uma origem. E de onde vem essa origem? A gente, na ciência, a gente reflete muito sobre isso. Como foi a origem do homem? Como aconteceu a evolução das espécies? Como que ocorreu a vida na Terra? Então, são questões muito amplas, profundas, que nós, muitas vezes, ou não, sentimos uma necessidade íntima de compreender. E isso vai muito além do que simplesmente você ter questões filosóficas profundas, ou questões, por exemplo, de onde surgiu o homem, ou qual a origem do homem, mas questões práticas, como, por exemplo, esses dias eu estive com uma pessoa e a pessoa falou assim, qual você acha? Acha que eu devo fazer isso assim, assado? Aí eu falei, olha, depende. Se você for olhar, se você quiser uma ideia ou uma dica que seja vingativa, baseada no ego, beleza, posso te dar uma ideia dentro do assunto que a pessoa estava falando. Mas se você quiser uma ideia que é baseada no que realmente eu gostaria, da forma como eu tomaria essa atitude, eu não tomaria essa atitude baseada na vingança, baseada no ego, mas eu teria essa atitude baseada numa visão espiritual, moral que eu tenho da vida. E aí, qual a forma como você gostaria de ouvir, sabe? Então, isso é uma questão que é prática, sabe? E é muito tóxico quando você coloca a obrigação de pôr a religião dentro dessas questões simples de reflexões, como, por exemplo, reflexões sobre a morte, sobre a alma, sobre o inconsciente, sobre o nosso psicológico, sobre a nossa essência, sobre o nosso gênero, sobre o nosso nome, sobre a nossa família, sobre as influências psíquicas que estão ao nosso redor. Isso é muito complicado. E tem muitas pessoas que perdem a saúde mental, emocional e que, vamos dizer assim, muitas vezes podem até mesmo estar muito cristalizadas, muito duras, muito rígidas ou muito obcecadas, bitoladas por certas visões de vida que muitas vezes estão fundamentadas em ideias completamente errôneas sobre a espiritualidade. Então, a gente precisa de falar sobre isso, a gente precisa de questionar, refletir, meditar e de aprender novas culturas, sabe? O Einstein mesmo nos dizia que para você ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Você não consegue resolver um problema com a mente de onde surgiu o problema. Então você precisa de expandir a sua mente
para que aquele problema que você visualizou diante da sua mente que você tinha, você agora consegue visualizar a solução desse problema, porque a sua mente se transformou, sabe? Então, mais do que ir atrás de respostas, nós precisamos nos permitir nos colocar nesse espaço de expansão da consciência, busca de mais informações, busca de cultura, sabe? E eu estou aqui como esse representante da natureza impura, trazendo esse momento, uma vez por semana, onde nós iremos falar sobre esses assuntos, sobre esses tópicos, trazendo informação sobre essas culturas que são tão ricas, culturas milenares, culturas que se comprovaram diante do tempo, culturas que impactaram milhares e milhões de vidas, sabe? Então, faço questão de trazer isso para vocês, porque eu também fui impactado por toda essa multicultura, por toda essa riqueza. Eu falo muito dessa forma assim, ó, por toda essa riqueza, por toda essa variedade de formas de cuidado que essas culturas oferecem. Então, dentro de uma cultura, por exemplo, cultura do yoga, cultura hindu, cultura taoísta, cultura chinesa, o estilo de vida deles é repleto de práticas de autocuidado físico, mental, emocional, energético e espiritual. E por isso que você precisa conhecer uma cultura diferente. Qual é a cultura que a gente está vivendo hoje em dia? A cultura capitalista, consumista, materialista, a cultura das aparências, a cultura dos bens materiais, das posses, sabe? E essa cultura, o que essa cultura faz com a gente? Ela nos torna seres objetificados, pessoas e seres que são descartáveis, caso você seja uma pessoa improdutiva. Caso você seja uma pessoa muito questionadora, isso não é interessante para o sistema, porque o sistema não quer pessoas questionadoras, ele quer pessoas que vão fazer um trabalho dentro de um baixo custo e uma alta produtividade. Então, o que interessa para essa cultura que a gente vive hoje é a produtividade, são as aparências, são os valores financeiros. O que você tem de interessante para oferecer para esse meio que você vive? Caso você não tenha muita coisa interessante, né? Você não é uma pessoa interessante, olha só. Pois é. Então, essa cultura que está aí fora, ela está dentro da nossa mente, nos intoxicando diariamente e nos fazendo ser verdadeiras marionetes, verdadeiros androides, massas de manobra, sabe? Então, por isso que eu trago que a natureza impura tem um propósito de despertar. Olha, eu trago até esse lema: desperte a sua natureza impura, porque nós temos uma natureza que ela está adormecida, ela está alienada, ela está intoxicada. Então a gente precisa despertar essa nossa natureza, essa natureza espiritual, essa natureza mental superior. Olha isso, uma natureza mental superior, onde você vai muito além do mundo concreto, do preto e do branco, do 8 ou 80, sabe? Você sai dessa mentalidade pobre e você vai para uma mentalidade mais rica de conceitos, de ideias, de reflexões, de cultura, sabe? Então, vamos nessa, vamos seguindo aqui. Estamos no livro de yoga tradicional que eu tive no meu primeiro curso de yoga com o Laércio Fonseca, que é um grande e renomado professor que eu acompanho desde 2015 e 2016 até hoje. Assisto as aulas dele, professor incrível, com quem eu fiz meu primeiro curso de yoga, inclusive. E ele traz uma postura muito rica. Nós estamos aqui estudando, beleza? Aqui, deixa eu ver, na parte onde falamos sobre Maya e sobre a realidade divina. Então, Maya, que inclusive será o nome da minha nova sobrinha, filha do Gabriel, meu primo. Maya, estou muito feliz pela sua vinda. Esse lindo nome, ele tem um significado riquíssimo na cultura oriental indiana. Maya, olha só, vou trazer para vocês. Maya é a aparência do próprio universo. Olha isso. Maya é uma, vamos dizer assim, é uma força divina da natureza que dá aparência de real, ou melhor, vou trazer literalmente a palavra que está aqui. Maya é um poder divino, é um poder da força divina
que dá aparência de finito ao que é infinito. Olha isso. Mas cria portas para atravessar a ilusão e chegar à realidade divina. Então, de uma maneira mais natural, a maneira como eu tenho estudado há um bom tempo já, Maia é inclusive um nome de uma deusa, Mahamaya. Ela é a deusa, é a grande mãe da realidade material do universo. Então, Maia representa a criação do universo, vamos dizer assim aqui, a minha essência, a gente aprende na nossa espiritualidade cristã que o meu espírito, ele é eterno, sabe? Ele teve um início, mas que ele é eterno. E assim como o espírito de Cristo, que é um espírito diferente, mas é um espírito infinito, sabe? Que existe num plano superior, num plano divino. E o que é Maia? Maia é essa criação divina, dessa força divina que criou a realidade material, que é uma realidade finita. É uma realidade que tem início, meio e fim, como o Big Bang, como a gente que tem. A gente nasce, cresce, evolui, multiplica e depois morre. Então, Deus, essa força divina, que Maia tem esse nome feminino, então no Oriente é considerado a força divina feminina sagrada que criou a realidade material, e essa realidade material é chamada de Maia. Então, essa realidade material, ela olha que bonito isso, eu acho muito lindo essa metáfora que eu aprendi com um professor, chama Cláudio Negro. Ele traz a metáfora seguinte, que a deusa mãe, essa grande deusa, a mãe do universo, o universo é como se fosse o útero dessa grande mãe divina. Então, o universo é o útero da mãe divina, onde ela está criando almas. Olha isso que lindo. Então, dentro desse útero cósmico, olha que lindo, estão diversas almas, diversos espíritos, diversas centelhas divinas que estão evoluindo dentro desse útero cósmico. Olha isso, pessoal. Olha que analogia que os orientais trazem para você compreender a realidade. Então, eles falam que essa realidade aqui, ela é uma ilusão criada pela Mãe Divina para que nós possamos evoluir dentro dela. Olha que fantástico, olha que visão cósmica linda. Então, nós estamos dentro do útero da grande mãe. Então, o universo, esse ser fenomenal, infinito, vai saber o tamanho do universo. É como se tudo isso estivesse dentro do útero da mãe divina. E nós estamos aqui evoluindo dentro desse útero. E, portanto, um útero, ele é ilusório, ele é uma estação que você fica, mas depois, quando você amadurece dentro do útero, você nasce, Então, olha essa visão. Nós estamos aqui verdadeiros bebês dentro de um útero, do qual nós ainda precisamos evoluir para nascer, vamos dizer assim, para nascer de uma forma espiritual, em seres espirituais evoluídos. Então, aqui é literalmente uma transição, uma etapa desse longo processo de evolução espiritual. Olha que lindo o tanto de conteúdo que eu trouxe para vocês apenas dentro do nome Maia. Lindo demais. Então, nisso estava falando do Tantra, sabe? Que o Tantra é um caminho do Yoga onde você aprende o controle, sabe? O Tantra Yoga está muito relacionado à massagem tântrica, ao sexo tântrico, às posturas tântricas. Está muito relacionado ao sexo. Por quê? Porque é o que a mídia gosta, falar de coisa sexual, exibir coisas sexuais. As pessoas estão o tempo todo sedentas pelo prazer. Então, essa parte do yoga, ela é erroneamente associada especificamente ao prazer. Por quê? Porque um bom tempo depois das origens do verdadeiro Tantra Yoga, existe um rei, um príncipe, que ele buscou, vamos dizer assim, posturas que trouxessem o máximo do prazer, sabe? E aí surgiu o Kama Sutra, já deve ter ouvido falar do Kama Sutra, Então o Kama Sutra, ele veio inspirado nessa tradição espiritual oriental de controle da energia sexual para a expansão da consciência.
mas que não é necessariamente o sexo, muito pelo contrário. O Tantra Yoga, ele é muito amplo, ele é muito vasto, ele requer um estudo muito profundo, muito amplo, que não é o meu interesse aqui com essas aulas, mas trazer de maneira mais superficial a princípio assuntos, temas que estão dentro desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Então, na hora de explicar as origens, as funções e os propósitos, até mesmo do yoga, a gente esbarra muito nesses aspectos mitológicos, simbólicos. Por isso que a gente também falou de Maya, sabe? Por quê? Porque, no final das contas, o propósito do yoga em si, para você, é a sua evolução espiritual, é você se tornar um ser altamente evoluído. E um ser altamente evoluído, ele não precisa de um prazer externo, não é mesmo? Por conta disso, que é tão orientado para as pessoas que buscam evolução espiritual, jejum de alimentos, uma alimentação vegetariana, jejum até mesmo de masturbação, foco da energia sexual em parceiros fixos através da monogamia, práticas de sexo consciente, e aí vai entrar as práticas do Tantra, que são muito amplas e profundas, que eu nem conheço de maneira devida, sabe, mas ainda estou encaminhando esses estudos. Porém, o que de mais importante eu compreendo e estudei dentro desse assunto do Tantra Yoga diz respeito a quê? Que nós precisamos entender a essência desse propósito. Então, a essência do Tantra Yoga, Tantra significa controle, sabe? Então, vamos falar assim, Tantra Yoga, controle através do Yoga, sabe? Então, nós precisamos de aprender a controlar a nossa energia de maneira global. E a forma sexual da nossa energia é um aspecto da nossa energia. Então, dentro dessa visão espiritualista das filosofias orientais, a gente fala muito dos chakras, muito da Kundalini. Então, os chakras, eles são, vamos dizer assim, são centros de consciência da manifestação da nossa energia espiritual. A nossa energia espiritual, vamos dizer assim, de uma maneira mais bruta, é a própria Kundalini. E a Kundalini em si não é especificamente, vamos falar assim, de maneira delimitada a energia sexual. Não é. Porque a energia sexual, ela está fundamentada no chakra básico, onde inclusive é a morada da Kundalini. Não no sentido de que ela habita apenas neste chakra, porém está relacionado a de onde a Kundalini parte. Então ela parte do chakra básico, mas ela se manifesta em todos os nossos chakras. E a manifestação da Kundalini no nosso chakra básico está muito relacionada ao prazer sexual, à energia sexual em si. Está ligado também à energia de prosperidade material, à energia de vigor, de força física, de vigor físico, vitalidade física. Isso a gente precisa de trazer esse aspecto de que Tantra vai muito além de sexualidade, sabe? Mas, como eu vim falando da questão da cultura, a cultura que a gente vive sexualiza tudo, né? E tenta também sexualizar o yoga. Então, o Tantra, vamos falar assim, é onde muitas pessoas ficam doidas querendo conhecer o Tantra Yoga, porque querem explorar a energia sexual, né? E é isso que vende facilmente aí nas mídias, nos algoritmos, que são os apetites sexuais, não é mesmo? Mas a nossa ideia aqui não é essa. A nossa ideia aqui é desenvolver um yoga muito mais amplo, profundo, técnico, com práticas que sejam realmente impactantes, com um conhecimento vasto, onde nós vamos conseguir enxergar a manifestação da espiritualidade de forma mais clara dentro de diversas tradições. Então a minha ideia é essa. Um jovem do século XXI eu tenho esse ímpeto de cientista, de gostar muito de estudar vários conteúdos, várias culturas diferentes e compreender, porque eu sinto dentro de mim profundamente de que todos nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade. E que a luz espiritual que habita em mim, eu tenho certeza que habita em todos nós, sabe? E eu vejo, eu sinto assim, que cada cultura, cada povo, cada povos antigos e originais, eles têm a sua importância vital, a sua contribuição para todos nós. Assim como a natureza, onde cada fruto, cada árvore tem o seu
o seu propósito de manifestação dentro de cada região, dentro de cada cultura, dentro de cada tradição, dentro de cada clima, sabe? A inteligência divina, ela é muito poderosa, é super poderosa. Então eu tenho certeza que essa força divina, ela não desperdiça o seu potencial e ela espalha diversas sementes das quais nós precisamos aprender a saboreá-las, sabe? A digerir, a preparar para compreender e se tornar mais deglutível, vamos dizer assim, sabe? Porque se você enxergar as coisas da maneira como você tem a sua mente, você vai enxergar as coisas erradas. Porque você tem que mudar a sua mente para você entender coisas diferentes. Se você quer entender coisas diferentes, você tem que mudar a sua mente. Se você não mudar a sua mente e querer entender coisas diferentes com a mente que você tem, você nunca vai entender coisas diferentes realmente. Então vamos nessa. Então, como eu estava falando, a Kundalini, que é essa energia sexual, ela está ao longo de todos os nossos chakras, que são nossos centros de energia, que estão ao longo da nossa coluna vertebral. E trabalhar com os chakras une os aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos, espirituais, sexuais, porque além dos chakras, e além da Kundalini, nós temos os nadis, que são os canais energéticos, também chamados de canais de meridiano, pela cultura da MTC, da medicina tradicional chinesa. Eles chamam que são os meridianos. Já na cultura oriental do yoga, são chamados de nadis, que são esses canais onde passam as energias do nosso duplo etérico, do nosso ser energético, do nosso sistema energético. Assim como nós temos um sistema muscular, ósseo, sistema nervoso, nós temos um sistema energético, sabe? E é esse o grande acréscimo que as filosofias das tradições orientais trazem, esse grande acréscimo nessa compreensão múltipla do ser humano. Então, continuando, e aqui nós temos vários nadis que eles controlam e passam através dos chakras, que eles interligam os chakras, estimulam e ajudam a controlar os plexos nervosos, sabe, as glândulas. E nós temos dois específicos que são chamados de Pingala e Ida. Ida e Pingala. O Pingala é o direito e Ida é o esquerdo. Sabe aquela imagem tradicional de Hermes Trismegisto, aquele caduceu da medicina? Olha só, esse símbolo da medicina tradicional, onde tem vamos falar assim, um pau, um caduceu, chamado de caduceu, um pau chamado de caduceu, esse cabo, vamos dizer assim, onde tem uma serpente. Essa serpente é a serpente Kundalini. E muitos símbolos da medicina, eles põem uma serpente só para não ficar muito esquisito. Mas a origem do símbolo, de fato, é duas serpentes, porque são dois canais que fazem 3 voltas e meia. Então, olha só, 1, 2, 3 e meio. Cada ponto de encontro, eu acho que errei, são 7 voltas, porque são 7 chakras, então começa aqui no primeiro chakra, aí vai para o 2 chakra, terceiro chakra, aí passa pelo 4º, 5º, 6º e abre, e no 7º ele abre. Eu lembro que eu estudei esse símbolo em alguns estudos do yoga. Então, mais ou menos 7 voltas, tá? Vamos deixar de lado o número específico, porque isso não é o importante. Isso é coisa da mente concreta, nós temos que enxergar as coisas com a mente superiormente abstrata. Então, não é o número específico em si que faz o efeito, mas o símbolo. E o símbolo não é exato. O símbolo, ele é uma arte que se modifica de acordo com a maneira como cada um deseja expressar. Como eu estou falando com vocês, na medicina, usam um cabo só, né? Um caduceu, um pau, que muitas vezes passa uma cobra só, mas o símbolo original são 2 cobras, porque cada entrelaçar das cobras está em cima de um dos nossos chakras, e essas 2 cobras, uma energia Pingala e a outra energia Ida, uma corresponde ao sistema nervoso simpático, outra ao sistema nervoso parasimpático. Uma é positiva, a outra é negativa. Uma pode ser considerada masculina, a outra é considerada feminina. Então, vamos dizer assim, é um centro energético que tem 2 energias centrais, positiva e negativa, como os sistemas tradicionais que a gente tem, igual a energia, tem energia positiva e negativa, tem um prôton, tem um neutro, tem um dia, tem a noite, tem o sol, tem a lua, segura.
e cada um dos seus chakras. Então, vamos ver aqui como está o tempo. Já deu 31 minutos. Então, na próxima aula eu vou estar vindo falar para vocês sobre os 7 chakras também. Então, muito bem, vamos nessa. Se prepare aí, porque agora vamos ter a nossa segunda parte da aula, nossa segunda parte, onde nós iremos ter a prática de meditação, mantra e reiki em grupo. Muito bem, boa noite, até logo, não saia daí, vamos para a segunda prática.